Olá, estamos começando o programa Justiça para Todos. Veja os destaques. A JUF promove Dia Nacional de Mobilização em defesa da simetria entre a magistratura e o Ministério Público Federal. Conselho da Justiça Federal propõe a criação de cargos de juiz junto às turmas recursais. A JUF defende juízes de carreira no Superior Tribunal de Justiça. E ainda, o 8º Encontro de Cortes Supremas do Mercosul é realizado no Brasil. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos já está no ar. A Associação dos Juízes Federais do Brasil promoveu no último dia 1º de dezembro o Dia Nacional de Mobilização em defesa da simetria entre a magistratura e o Ministério Público Federal. O evento contou com palestras de juristas e dirigentes de associações, além de depoimentos de conselheiros nacionais de justiça. Com o slogan Conciliar é Legal, a simetria é constitucional, o evento realizado em todas as seções judiciárias do país teve como objetivo sensibilizar os órgãos competentes e a sociedade da importância do cumprimento da decisão do Conselho Nacional de Justiça, que reconheceu a simetria entre a magistratura e membros do Ministério Público Federal. A cerimônia de abertura do Dia de Mobilização Nacional foi realizada em Brasília. Em discurso, o presidente da JUF, Gabriel Vedi, afirmou que não existe um Estado democrático sem um judiciário livre. Não existe Estado de Direito e democracia sem imprensa livre e sem um poder judiciário independente. Muitas vezes, essas garantias constitucionais do cidadão encontram-se perigosamente ameaçadas. O sistema remuneratório é central para a independência e imparcialidade dos juízes e, por conseguinte, para o fortalecimento do regime republicano. Por outro lado, um sistema de direitos condigno é essencial para atrair pessoas qualificadas para os quadros da magistratura. Ainda durante o pronunciamento, o presidente da JUF ressaltou que o cumprimento da decisão do Conselho Nacional de Justiça não irá causar um impacto orçamentário, pois o Poder Judiciário Federal é superavitário. No ano de 2009, o Poder Judiciário Federal arrecadou nas suas varas de execução fiscal 9,6 bilhões de reais, enquanto seu custo total, incluindo estrutura e pagamento de pessoal, foi de 6,1 bilhões. Foram arrecadados ainda no ano de 2009 21 milhões de reais, que retornaram aos cofres da União em forma de custas processuais, em virtude do árduo e competente trabalho dos juízes federais. É importante que se diga que o Poder Judiciário tem cumprido funções que o Poder Executivo tem deixado ao completo descaso de abandono. O juiz federal é quem determina o pagamento de aposentadorias por idade, invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, muitas vezes sonegados de forma burocrática pelo INSS. Quantas pessoas morreriam nestas filas se não fosse o Poder Judiciário Federal brasileiro? Para não dizer o caos que se encontra a nossa saúde pública. Graças a ordens judiciais expedidas por juízes federais e também juízes estaduais, a população pode realizar cirurgias de urgência e obter medicamentos indispensáveis à sua sobrevivência, que são sonegados pelo descaso governamental. Já na palestra do advogado e professor de Direito Constitucional Luiz Roberto Barroso, foram apresentados 3 argumentos para a validação da simetria entre as carreiras. O Poder Judiciário como teto remuneratório para o serviço público, a revogação do artigo 65 da Lei Orgânica da Magistratura e também a equiparação constitucional entre as carreiras. O que nós estamos lidando aqui é com uma dificuldade teórica, que é a superação de uma visão tradicional. O legislador não fez o que deveria ter feito, mas a Constituição diz o que é o certo. Portanto, o intérprete deve fazer o certo com base na Constituição, ou o intérprete deve subordinar-se à omissão legislativa e produzir um resultado injusto porque o legislador assim desejou. Essa é quase que uma opção filosófica diante do direito. E, evidentemente, se há uma alternativa interpretativa que permite compatibilizar a decisão com a Constituição, e outra que diz, infelizmente, eu não vou cumprir a Constituição porque o legislador não quer,
eu não teria nenhuma hesitação em escolher a primeira alternativa. Foi isso o que se pediu em nome da AJUF e foi isso que o Conselho Nacional de Justiça corajosamente acolheu. Na palestra Simetria com o Ministério Público Federal, sob a ótica do advogado, foi defendido que a simetria entre as carreiras não afeta a segurança jurídica. Se o dispositivo constitucional é claro e inequívoco ao remeter um regime jurídico ao outro, a segurança jurídica estará garantida e assegurada pela descrição na própria lei daquelas vantagens, daqueles direitos que devem ser atribuídos a um determinado regime jurídico e transplantados automaticamente a outro. E que sofrem ainda o crivo da decisão administrativa do órgão constitucionalmente competente, o que também agrega densidade ao princípio da segurança jurídica. Eleito em novembro para presidir a Associação dos Magistrados Brasileiros nos próximos 3 anos, Nelson Calandra destacou a necessidade da parceria da AJUF e a AMB para o desenvolvimento da magistratura. Eu visitei o Brasil inteiro e conversei com juízes federais do Brasil inteiro e muitas vezes eu sinto que o colega se sente desprotegido em muitos assuntos. Nós queremos caminhar juntos, porque a nossa união fará a força e melhor protegerá a nossa população. Queremos que padrões de altíssima qualidade sejam esses padrões que ditem o nosso caminhar na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Militar e em todos os ramos da Justiça. Porque, somando esses esforços todos, que nós vamos mudar esse Brasil. Nós vamos ter um Brasil muito mais democrático. O resgate da luta do Ministério Público para a conquista da equiparação com a magistratura foi ressaltada durante a palestra. O que o Procurador da República pensa sobre a simetria com a magistratura federal. O Ministério Público é filho do Estado Democrático de Direito e seu estatuto jurídico, portanto, serve à defesa da democracia. A extensão desse regime jurídico à magistratura não deve ter outra razão senão o fortalecimento e a consolidação da democracia brasileira, já que tanto o Ministério Público quanto a magistratura compartilham a missão de defender o regime democrático. Presidentes das associações regionais destacaram a necessidade da união entre todos os membros da magistratura para o cumprimento da decisão do CNJ. A AJUFé estará, a partir da nossa posse, de ombros dados com a AJUF na defesa da simetria. Efetivamente, nós temos os mesmos direitos dos membros do Ministério Público. É importante hoje que as nossas associações, como colocou o Veloso, trabalhem ombro a ombro nesse rumo, no sentido da defesa da figura do juiz. A concreção desses direitos se faz necessário como uma purgação da mora, na qual não é nem o Congresso e nem o Supremo, mas é uma mora na qual a sociedade brasileira vem incorrendo desde 1993, que foi o momento em que se instaurou a disparidade entre direitos da magistratura e os direitos sempre justos do Ministério Público Federal. O Dia Nacional de Mobilização dos Juízes Federais Brasileiros ocorreu durante a Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. A seguir, a audiência pública realizada no Senado discute o novo Código Eleitoral Brasileiro. E ainda, em reunião com o ministro da Justiça, a AJUF defende juízes de carreira no STJ. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. E aí, filhão? Saiu o resultado da prova de cálculo? 0. 0? Zero, moleque. 0. É, pai, é 0. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura 0. Minhas compras saíram de graça. Maravilha. Mas me fala uma coisa. E a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar 0. É isso mesmo. Use seu cartão e, se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite. Fatura 0. É da Caixa.
A AJUF reafirmou a necessidade da inclusão de magistrados federais na Justiça Eleitoral durante a audiência pública realizada no Senado para discutir o novo Código Eleitoral brasileiro. Foi o penúltimo encontro do ano. Depois de percorrer as 5 regiões do Brasil, a Comissão de Juristas para Elaboração e Reforma do novo Código Eleitoral se reuniu em Brasília e ouviu ministros, senadores, magistrados, membros do Ministério Público Eleitoral e especialistas do direito. Durante a audiência, foi possível colher subsídios que forneceram elementos para a normatização do processo eleitoral. A legislação eleitoral brasileira, ela é virtuosa. O processo eleitoral no Brasil serve de exemplo para os países democráticos, mas isso não significa que não careça ela de melhorias e de aperfeiçoamento. E o processo eleitoral tem mostrado isso. Os membros da comissão acreditam que, com as mudanças, o pleito vai tornar-se mais democrático e acessível aos eleitores. A Associação dos Juízes Federais do Brasil colaborou em todas as audiências e foi convidada para apresentar sugestões em busca das melhorias para o Código Eleitoral. Para a AJUF, a Justiça Eleitoral, sendo uma justiça da União, deve ser exercida com a presença dos juízes federais. Temos hoje, na Justiça Federal, uma estrutura melhor de servidores e de estrutura física. Dir-se-á que poderia se criar um quadro específico de servidores da Justiça Eleitoral de forma a dar permanente assistência à jurisdição eleitoral. Mas eu digo aos senhores que talvez isso não seja viável do ponto de vista da racionalidade. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral tem uma grande movimentação nos anos de eleição, mas uma pequena movimentação nos anos que não são de eleição. De sorte que teríamos servidores pagos pela União sem serviço, sem atividade suficiente a justificar sua existência. Eu acho que é muito mais racional que essa atividade seja exercida pela Justiça Federal, que tem um quadro próprio e que hoje se mostra capaz de contribuir, de colaborar. É essa a ideia da Justiça Federal. Os modernos prédios da Justiça Federal em todo o país, a sua estrutura, a qualificação técnica, seus juízes, servidores, mas, em especial, a informatização, o processo eletrônico já implantado, apontam para um processo eleitoral célere, que bem atenderá a sociedade e partes, Ministério Público, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, de todos indispensáveis à administração da Justiça. Queremos colaborar, para finalizar, com uma Justiça Eleitoral cada vez mais eficiente, uma justiça eleitoral segura, moderna, barata. Os magistrados federais brasileiros estão prontos para esse desafio. Atendendo às reivindicações dos 5 tribunais regionais federais e das associações regionais, o Conselho da Justiça Federal decidiu encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça o projeto de lei de estruturação das turmas recursais dos juizados especiais. O pedido foi encaminhado ao CJF pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Para estruturar as turmas recursais dos juizados especiais federais, o Conselho da Justiça Federal decidiu encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça um projeto de lei que crie 225 cargos de juízes federais de provimento permanente. Segundo o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, a decisão do CJF irá proporcionar uma justiça mais célere à sociedade brasileira. É um projeto de baixíssimo impacto orçamentário, na medida em que não cria cargo de servidores. Vai haver um remanejamento dos cargos criados pela Lei 2011 de 2009. Então, é um projeto extremamente enxuto, de baixíssimo custo, e que vai levar os processos que tramitam na Justiça Federal a uma tramitação mais célere, levando uma justiça mais rápida ao cidadão brasileiro, justamente naquelas causas de menor valor econômico,
até 60 salários mínimos. Com esse projeto de estruturação, você vai ter cargos de juiz federal de provimento permanente nas turmas, o que vai estabilizar a jurisprudência, vai comprometer o juiz no sentido de ele poder ser exigido, né, por uma produtividade adequada à demanda e não vai desguarnecer a primeira instância. Durante a reunião, o presidente do CJF, ministro Ari Pargendler, pediu o empenho da AJUF para que a proposta seja aprovada no Conselho Nacional de Justiça. Fomos parceiros da elaboração desse projeto desde o início e vamos caminhar ao lado do Conselho da Justiça Federal e do ministro Ari Pargendler pela aprovação desse projeto no Conselho Nacional de Justiça e também pela aprovação desse projeto no Congresso Nacional. Tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado por ser de grande importância para a população brasileira. A AJUF e a Associação dos Magistrados Brasileiros uniram forças em defesa da necessidade de juízes de carreira na composição do Superior Tribunal de Justiça. O assunto foi discutido em reunião com o ministro da Justiça. Garantir a observância da origem dos magistrados de carreira na nomeação para o Superior Tribunal de Justiça. Esse foi o tema da audiência entre o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, o diretor de Relações Institucionais da Associação, José Francisco Spizirri, e o presidente da MB, Mozar Valadares. De acordo com os representantes das associações, atualmente o texto constitucional, em que assegura 11 vagas para os magistrados federais e 11 para os magistrados estaduais no STJ, não está sendo cumprido. Nós estamos, na realidade, numa grande distorção, porque a advocacia e o Ministério Público estão ocupando, na verdade, além do 5º constitucional, também vagas da magistratura. Ou seja, dos 11 representantes das vagas destinadas à magistratura federal no Superior Tribunal de Justiça, destinadas pela Constituição Federal, apenas 5 hoje são compostas por juízes federais de carreira. Então nós estamos irmanados juntamente com a MB para garantir juízes federais de carreira no Superior Tribunal de Justiça e para que a Constituição seja cumprida. Inclusive a MB e também a AJUF já ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para coibir essa inconstitucionalidade. Nós não queremos e não desejamos, e não é bom para o judiciário brasileiro, que se transforme o STJ num tribunal de advogados, em que o juiz de carreira não possa ter acesso a 1/3 daquelas vagas, a 2/3, 1/3 para os juízes federais e 1/3 para os juízes estaduais. E essa corte não pode prescindir de um juiz que tem mais de 20 anos de carreira, que conhece todas as dificuldades de um magistrado e transformar essa corte numa corte de advogados, numa corte onde o juiz de carreira tenha dificuldade de ter acesso. O presidente da AJUF afirmou ainda que existe a possibilidade de ser encaminhada ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, para que o texto constitucional traga a expressão juiz de carreira. Embora o texto constitucional seja claro, ele não está sendo cumprido porque falta esse complemento de carreira. Então nós vamos, na verdade, trabalhar com isso, a AJUF e a MB, né? E tivemos no ministro da Justiça um grande interlocutor e saímos daqui bem otimistas com a conversa que nós tivemos com ele hoje. Veja a seguir: Turismo Registral tem investimentos de empresas e agências. E veja também: Brasil cedia encontro de Cortes Supremas do Mercosul. É o que a gente confere no próximo bloco, no Justiça para Todos. E aí, filhão? Saiu o resultado da prova de cálculo? 0. 0? Zero, moleque, 0. É 0. Eu comprei com cartão de crédito Caixa e ganhei na promoção fatura 0. Minhas compras saíram de graça. Maravilha! Mas me fala uma coisa, e a nota de cálculo? Com o cartão de crédito Caixa, tudo que você compra pode custar 0. É isso mesmo. Use seu cartão e, se for sorteado, a sua fatura pode vir zerada. Aproveite! Fatura 0 é da Caixa.
Com a expectativa de fechar o ano com 3,8 bilhões de reais em empréstimos para empresas e agências de turismo, a Caixa Econômica Federal se destaca entre os bancos que mais apoiam o setor. Cerca de 63% dos recursos aplicados no ano são provenientes do banco, que ocupa o primeiro lugar no ranking do Ministério do Turismo. O turismo desponta como um dos setores mais promissores do país. Prova disso é que a Caixa Econômica Federal já disponibilizou uma média de 317 milhões de reais por mês ao longo do ano a empresas e agências do ramo. O montante já supera o investimento em créditos feito em 2009. Junto às empresas, que são as empresas do trade turístico, hotéis, restaurantes, parques temáticos, todas as empresas, agências de locação de automóvel e assim por diante, a Caixa tem emprestado, no último ano de 2009, emprestou cerca de 3 bilhões. E nesse ano de 2010 nós estamos estimando fechar o ano com 3,8 bilhões emprestados para o trade. Desde 2003, quando a Caixa aderiu ao desenvolvimento do setor e se tornou parceira do Ministério do Turismo, o banco já emprestou mais de 9,4 bilhões de reais a empresas do chamado trading. É um momento muito promissor. O brasileiro está com mais renda, né? O país está crescendo numa taxa muito boa e esse momento também o setor de turismo, o turismo nacional, está vivendo esse momento bom também. Além de investimentos junto a empresas de grande e pequeno porte, a Caixa também oferece serviços à pessoa física. Atualmente, 1.600.000 clientes utilizam o cartão turismo, com aceitação em agências de viagens, companhias aéreas, terrestres e marítimas, hotéis, pousadas, entre outros serviços voltados ao turismo. Outro produto também disponibilizado a correntista e não correntista da Caixa é o crédito Caixa Fácil, que financia pacotes de viagens de até R$10.000. A perspectiva futura é muito boa, né? Nós temos aí pela frente uma Copa do Mundo no Brasil e uma Olimpíada. Então, há toda uma perspectiva e um otimismo no setor de turismo, levando os empresários a investir mais, porque tem um futuro promissor, tem uma expectativa boa pelo futuro, além do crescimento verificado atualmente. O Brasil sediou o 8º Encontro de Cortes Supremas do Mercosul, que reuniu presidentes e representantes das cortes e tribunais constitucionais do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. O encontro foi realizado no Supremo Tribunal Federal. O Brasil foi o grande anfitrião do encontro, que reuniu magistrados, especialistas do direito e representantes de tribunais dos países do Mercosul. Durante 2 dias discutiram a democratização e a estrutura constitucional dos países integrantes. O século XX foi um século que trouxe a democracia para o continente, para a América do Sul. E o modelo brasileiro de controle de constitucionalidade, a nossa Corte Constitucional é uma experiência muito singular no mundo. Então, acho que essa integração, com ela nós temos muito a ganhar, estudando o modelo dos outros países, mas, sobretudo, esses países da América do Sul têm a aprender conosco no que diz respeito à nossa estrutura constitucional. A 8ª edição do encontro foi voltada também para 2 temas importantes: a cooperação e as convergências no funcionamento das Cortes Supremas, que proporcionam um exercício de diplomacia judicial com um único fim: o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Essa integração entre os países da América Latina, da América do Sul, significa que nós podemos pensar na discussão de temas de direitos fundamentais, de direitos que estão acima de qualquer ordenamento jurídico. E, além do mais, pensar na integração das administrações judiciárias dos países envolvidos, fazendo com que a troca de experiência possa construir uma sociedade bem melhor, que é o que nós esperamos. E durante o encontro foi renovado por tempo indeterminado o protocolo de intenções que estabelece o programa de cooperação e intercâmbio de magistrados e servidores judiciais das Cortes Supremas e Tribunais Constitucionais do Mercosul e associados. O próximo encontro será realizado no ano que vem, no Equador.
E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigada pela companhia. Tchau!